Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Nesta manhã nós teremos uma excelente lição que tem como título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E para isso nós convidamos nosso amado evangelista Ezequiel Santos. Ele fará esta descrição desta lição tão importante. Por favor, irmão Ezequiel. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero pedir a quiescência dos irmãos para poder retirar essa máscara, porque não é muito bom a gente ficar um pouco ofegante, né, falando com essa máscara, mas quero pedir a autorização para retirar um pouco essa máscara enquanto estamos ministrando este glorioso ensino desta noite, em nome de Jesus. Estamos felizes, irmão, de estar aqui nesta manhã para trazer algo da parte de Deus, concernente à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Esse ensino tão glorioso e esse trimestre tão abençoado, Tamanha é essa responsabilidade que me foi conferida nesta manhã, mediante a ação do nosso superintendente e também do nosso vice-superintendente. Mas aqui estamos para trazer algo da parte de Deus e hoje estamos na lição de número 7, que tem como título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo, a nossa reconciliação com Deus. O textuário diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 14. Também a verdade prática nos diz o seguinte: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, irmão, Paulo está dando continuidade a este assunto que ele estava tratando de tão grande importância, Ele está no capítulo de número 2 de Efésios, mostrando o terrível estado que se encontrava os gentios, Nós vemos isso na lição anterior. Os gentios, eles estavam sem Deus, Eles estavam fora do pacto, fora da promessa. Mas agora o apóstolo Paulo ele vai mostrar outra expectativa. Ele vai mostrar outra, vamos dizer assim, uma revelação, trazer luz a algo novo que estava até então escondido àquela ocasião. E ele diz: Cristo é a nossa reconciliação com Deus, como está o título de nossa lição. Cristo é a nossa reconciliação. Então, o que é reconciliação? É reacomodação. Reconciliação é reabilitar, é trazer de novo, é reatar o compromisso, reatar a amizade que foi perdida, porque nós sabemos que lá no Jardim do Éden, o homem ele perdeu essa amizade que ele tinha com Deus. Eu digo sempre que o homem perdeu 4 coisas: a comunhão que ele tinha com Deus, também a honra que ele tinha com Deus, a autoridade que ele tinha com Deus, a santidade que ele possuía. Então ele perdeu todas essas 4 características quando o homem pecou no Jardim do Éden. Mas, como nós sabemos, não ficou nada fora do controle de Deus, porque Deus ele não tem um plano B, Deus só tem um plano A. O plano A era que Deus já ia enviar o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. Então nós sabemos que Deus já estava planejando tudo de antemão. Deus não foi pego de surpresa. Então nesse ínterim surge o apóstolo Paulo mostrando e ensinando que aquele povo que estava desprovido, que não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, ele agora apresenta Cristo, que morreu e ressuscitou, e agora é a nossa reconciliação com Deus. E é interessante que reconciliar é um ato pelo qual Cristo reconciliou os homens novamente com Deus. É ligar os homens novamente com Deus. E essa reconciliação
ela só foi possível porque Cristo pagou a dívida que nos era contrária. Foi Ele que pagou. Então, essa lição é importante para o dia de hoje, porque ela aponta para nós e vai tocar muito nesse assunto de relacionamento. Relacionamento é muito importante no aspecto da igreja, porque sem relacionamento não há comunhão. Sem comunhão há divisão. E na divisão, Cristo ele não opera em nossa vida. Certa vez eu li uma frase que diz: a comunhão é uma muralha forte, que não consegue passar nem algo pequeno. É a comunhão, é um laço, é o estreito, é a comunhão. Então na comunhão, como diz o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então nós sabemos que Cristo ele é o que? Ele é a nossa paz, como diz o nosso texto áureo, porque Ele é a nossa paz. Nós não temos paz, o mundo caminha sem paz. Agora Cristo veio e trouxe a paz a este mundo que não tem a paz. Ele disse: a minha paz eu vos a dou. Não vos a dou como o mundo dá, mas a paz que eu vos dou é uma paz importante, é uma paz que excede qualquer conhecimento humano, é uma paz gloriosa. E Ele fez o que? Ele derribou a parede de separação que estava no meio. Observe que havia uma parede de separação, né? Tanto para os gentios como para os judeus, porque quando olha do céu para a terra, à luz da Bíblia, ele vê apenas 3 classes de pessoas: é o judeu, o gentio, que não são aqueles que são israelitas, e a igreja agora, que é a composição tanto de judeu convertido e gentio convertido, que se tornou agora igreja do Senhor Jesus. Então ele derribou esta parede. Agora o interessante dessa reconciliação, que era uma reconciliação horizontal e vertical. Por que horizontal e vertical? Porque na forma horizontal nós sabemos que fomos reconciliados, irmãos uns aos outros. Judeu e gentio foram reconciliados, tornando igreja, mas também uma reconciliação com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. E a introdução da nossa lição diz que na lição anterior nós analisamos o antigo quadro desolador que havia acerca do gentio. Mas nesta veremos que houve um significativo. Houve uma mudança de sequência. O apóstolo Paulo ele usa a expressão adversativa, mas agora, que aponta para outro tempo, uma novidade, uma mudança, mas agora. Graças a Deus que teve esse mais agora na vida da igreja, na nossa vida. Mas agora, ou seja, aquela situação que nós vivíamos agora ele diz: mas agora. Houve o que? Houve uma mudança, houve uma mudança de estado, uma mudança de significado. Antes nós éramos o que? Éramos pecadores, hoje somos salvos, eleitos na pessoa do Senhor Jesus. E ele explica, o apóstolo Paulo está trabalhando e explica que Cristo, Ele mesmo, é que reconciliou tanto aqueles que estavam longe, como aqueles que estavam perto. Porque a salvação de Deus é muito abrangente. Nós vimos isso no Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não podemos diminuir o efeito desta salvação. O apóstolo Paulo diz: olha, tão grande salvação. E nós sabemos, nós cremos que a salvação é para todos. A salvação é um ato gratuito de Deus. A salvação não é para só um grupo, a salvação é para aquele que crê na pessoa do Senhor Jesus e confessá-lo como único e salvador da sua vida. E o ponto 1 diz: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Nós vemos que havia um exclusivismo
né, do povo judeu. Né? O povo judeu ele se achava um povo especial, né, um povo de classe, né, porque ele tinha a aliança, ele possuía o templo, ao ponto que Israel, ao longo dos anos, ele veio, assim como podemos dizer, idolatrando aquele templo, achando que aquele templo era um sinal de proteção, de cuidado. Mas o que Deus queria que eles entendessem, que a aliança estabelecida com Deus era maior que o templo. O templo é importante, não podemos tirar a figura do templo na vida das pessoas, mas nós sabemos que a nossa ação, a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus, ela é muito importante e mais abrangente. Então ele se coloca como povo exclusivo. E nós sabemos que havia uma parede ali, uma parede física, tanto uma parede espiritual de inimizade, como uma parede física, porque no templo havia uma parede, no templo de Jerusalém, essa parede era mais aproximadamente de 1,5 metro de altura, e lá tinha frases em gregos e em latim, que impediam os gentios de se aproximar do átrio, que impedia os judeus de se aproximar mais perto do templo, impedia, e ao ponto que essas frases diziam: até quem passasse deste muro era digno de morte acerca da lei. Observe que havia este muro, um muro de impedimento, né? Em outra visão a gente vê que havia também uma cortina, né, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, né? Havia esta parede. E agora Cristo ele vem e ele derruba esta parede. Quem pode dar glória a Jesus porque ele derrubou esta parede? A parede que nos impedia, porque nós sabemos que nós não tínhamos direito a esta salvação, nós não tínhamos direito a ir ao templo, nós não tínhamos direito desta aliança, nós não tínhamos direito deste pacto, mas agora Cristo veio, derrubou o muro, derrubou tudo e disse: agora pode vir, pode adentrar, vocês também são participantes das minhas riquezas e da minha glória. Então o extremismo judaico, né, levou a esse aspecto, né, que Paulo, até uma vez, Paulo ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. A gente vê isso em Atos capítulo 21, versículo 28 a 30. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que Cristo foi quem derrubou esta parede de separação, tanto no aspecto, como dizemos, espiritual, como também no aspecto físico, porque nós éramos forasteiros, mas agora nós somos família de Deus. Olha que privilégio, a gente era forasteiro, agora nós somos família de Deus. Então havia também o conceito da lei e dos mandamentos, ou seja, a compreensão desse conceito repousava na visão tríptica da lei mosaica, a lei moral, a cerimonial e a civil, porque todos nós sabemos que o conjunto de lei, né? Deuteronômio, ali está o conjunto de lei, que é a lei não é somente o decálogo, a lei está no Pentateuco completo, de Gênesis a Deuteronômio, e dentro desses conceitos havia o conceito também moral, o conceito cerimonial e o conceito também civil, moral, cerimonial e civil. Porque esse conceito cerimonial, a lei cerimonial, apontava para o nosso relacionamento de oferta para com Deus. Ou seja, era preciso analisar os propósitos, os requisitos, porque a lei cerimonial apontava para o nosso proceder diante dos sacrifícios para com Deus. Mas a lei civil apontava para a proteção do nosso irmão. A lei civil apontava para os direitos que as pessoas tinham, o direito de proteger, de não fazer mal. A gente vê isso muito bem em Êxodo capítulo de número 20, mas também a lei moral, né? Que é a lei imutável, que é a lei de Deus. Essa lei, ela continua, ela não mudou, ela é viva, né? A lei moral continua. Agora a lei cerimonial, né, ela foi cumprida em Cristo. Hoje a gente não precisa voltar a esses rituais da antiga aliança.
Nós temos que seguir o que a Bíblia diz para a igreja do Senhor Jesus. Então, nós sabemos que havia o quê? Um peso que impedia também o povo de seguir e viver a nova vida com Cristo. Mas houve uma revogação da lei. Por que a revogação da lei? Houve uma eliminação das barreiras. A revogação da lei consistia nas ordens, nas leis e nas ordenâncias. E esta revelação não contradiz o que Jesus disse, porque ele disse: eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Em várias ocasiões, os fariseus, doutor da lei, quiseram pegar Jesus, mediante as ordenanças da lei. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, porque o mais inteligente que pisou esta terra, de saber resolver os conflitos, de saber resolver as lutas, era Jesus. Certa ocasião foi alguém querer prender Jesus, a mandado, e Jesus estava ministrando, falando, e alguém parou, ficou atônito, parado, e voltaram e disseram: cadê Jesus? Cadê o homem que não trouxeram? Eles disseram: a gente não pode fazer nada, porque quando ele falava, a gente ficou parado. Porque quando Jesus falava era muito glorioso, porque Jesus é a palavra viva. A dizia o pastor José Apolônio: a palavra escrita está aqui, nós estamos com ela, é a palavra escrita, mas a palavra viva é Jesus, ele é a palavra viva. Então, quando Jesus estava ministrando, era a palavra falando a palavra falando a palavra. Eu sou o pão da vida, eu tenho água, quem tiver sede, venha a mim e beba. A palavra falando a palavra. Ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu. Nenhum homem não cumpriu os 613 mandamentos, preceitos que havia na lei. Agora Cristo cumpriu toda a lei, cumpriu todo o mandamento. Ele veio, viveu dentro da lei para cumprir a lei. E por outro, ele foi entregado em sacrifício vivo, morrendo por nós. Mas ele deu um brado e disse: tetelestai, está consumado. A dívida foi paga, a parede foi derribada, está pago. Será que você pode glorificar a Deus porque a parede ela foi derribada? Cristo disse: está consumado, está pago. Pai, eu cumpri tudo aquilo que tu me deste a fazer. Então nós vemos que pela paz Cristo fez agora um novo homem. Isso aqui aponta para o aspecto da salvação. Nós sabemos que o aspecto da salvação passa pela regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. E pela paz, essa paz que Cristo trouxe harmonia. Ele fez um novo homem. O conceito bíblico da paz, nós sabemos que a paz, de forma geral, a paz é uma descrição de boas relações. A paz é uma tranquilidade, uma serenidade interior. E ele reconciliou esta paz com Deus, porque existe a paz com Deus e a paz de Deus. A paz de Deus é essa paz que nós sentimos. O crente salvo na pessoa do Senhor Jesus, ele sente a paz de Deus. Mas também tem a paz com Deus. O que é a paz com Deus? A paz com Deus é que nós vivíamos de inimizade. Havia uma inimizade e havia uma separação. E agora houve uma paz com Deus, houve uma religação com Deus, houve uma paz com Deus. Então, nessa passagem especial, o apóstolo Paulo ele vai ressaltar a paz conferida por Cristo. Está em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 14. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, ou seja, Ele nos deu o direito de ter esta paz. Nós não temos paz, mas Ele foi e nos deu a paz, o qual de ambos os povos fez um. Glória a Deus por isso, porque havia dois povos, judeu e gentil, e agora Ele fez um povo só, que é a igreja do Senhor Jesus. Então Ele trouxe esta paz, tornando possível a reconciliação, promovendo assim a paz. Ninguém pode se queixar que não é para viver em paz com seu irmão.
Ninguém pode se queixar que não tenha paz, porque Cristo ele trouxe esta paz. Ele deu a paz ao homem, tornando o homem reconciliável um para com o outro. E Cristo é o motivo da nossa paz, né? É isso que nós vimos, porque Ele é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, né? Ele não é apenas que trouxe a paz, Ele é o autor da paz, como está lá em Isaías capítulo de número 6. Ele é o autor da paz. E também a nossa paz, isso implica no conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz, porque Ele habita em nós e nós temos agora a paz. Mas também há uma nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dois e um novo homem, fazendo esta paz, né? Em Cristo. Observe a expressão que o apóstolo Paulo diz, né? Em Cristo, né? Versículo número 15: na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando assim com Ele todas as inimizades. Então o apóstolo Paulo ele vem trazendo esse conceito para aquela igreja, que nós sabemos que há dois temas principais na carta de Paulo aos Efésios. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Então, trazendo essa conotação, o apóstolo Paulo está caminhando e dizendo: olha, Cristo é a nossa reconciliação, Cristo é a nossa paz. E ele vai trazendo isso à luz do entendimento daquela igreja, para que não haja agora nenhum conflito de dificuldade, né, interior, conflitos de relacionamento, porque Cristo ele trouxe essa paz. Às vezes ele gosta de fazer muita barreira, porque Cristo ele quebra barreira, mas o homem ele faz barreira. Você já percebeu isso? Cristo ele desfaz barreira e os homens eles criam barreiras, né? Ou há uma história que diz ou cercas ou pontes, né? O que nós estamos criando, cercas ou pontes? Havia duas partes de terra e um rio que caminhava no meio, né? E alguém disse: olha, eu vou cercar aqui. Um irmão com raiva do outro disse: eu vou cercar aqui para não ver o meu irmão que está do outro lado, porque há este rio que passa aqui, então eu vou colocar essa cerca aqui para que ele não me veja, nem eu veja ele, né? Mas o seu irmão tomou uma atitude diferente. Ele fez agora uma ponte para ir para o outro lado da margem. Foi isso que Cristo fez. Ele não fez a ponte, ele não fez a cerca, ele derribou a cerca, ele fez uma ponte, ele encaminhando ao homem, indo para o homem. Desde o Antigo Testamento a gente vê Deus indo à procura do homem. A gente vê Deus descendo, se relacionando com o homem, mesmo o homem fazendo o que era contrário à vontade dele, mas Deus descia através do monte para falar com Moisés, levar um recado para o povo. E não só isso, Deus agora disse: eu vou habitar no meio do povo. Vou fazer um tabernáculo, faz Moisés um tabernáculo, segundo a minha diretriz, segundo a minha ordem, para eu viver no meio do povo. Deus sempre quer se relacionar com o homem. E agora depois ele enviou a Cristo. E Cristo desceu e agora se relacionou com o homem de uma forma íntima, cara a cara. Jesus tocava nas pessoas, Jesus via as pessoas, Jesus olhava nos olhos das pessoas. Isso é importante, porque às vezes nós não queremos olhar nos olhos dos nossos irmãos, mas Jesus olhava olho no olho, Jesus apertava a mão, Jesus sentia o calor, Jesus dava abraço, ele se relacionava com o homem. E agora veio o Espírito Santo. Ele não vai só se relacionar, ele não está fora, agora ele está dentro do homem. O Espírito Santo está dentro de nós. Olha que privilégio, o Espírito Santo dentro do homem. Então, ou seja, ele fez agora, trouxe esta paz na pessoa de Jesus Cristo, é a nossa paz. E pela cruz, versículo 16, reconciliou ambos com Deus em um corpo.
Observe que essa reconciliação, ela veio através de um objeto, através da cruz, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. E ele trouxe esta reconciliação na pessoa do Senhor Jesus. É o que diz o tópico de número 3. Pela cruz reconciliados com Deus no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre Deus e os homens. É isso que nós vemos em 2 Coríntios. Se você puder abrir só a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e o pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que privilégio, ele trouxe esta reconciliação ao homem. E também deu agora um ministério de reconciliação ao homem. O homem tem agora esse ministério de reconciliação. Ou seja, nós precisamos ser reconciliadores. Não é bom a gente estar perto de pessoas reconciliadoras, né? Há pessoas que só criam confusão, contenda, né? Fofoca, intriga, mas tem aquela pessoa que traz a reconciliação. Ele é o pacificador. Ele vai e acalma. Alguém chega perturbado e ele reconcilia a pessoa novamente com Deus. Tenha calma, as coisas vão melhorar, vai dar certo. Cristo está no controle. Né? O reconciliador também ele é uma pessoa da evangelização, porque ele aponta para o aspecto da salvação. Ele sai ao campo de atuação. Ele prega a palavra da cruz, que é a palavra que traz o homem de volta ao seu estado original. Ele prega a reconciliação através da pessoa de Jesus Cristo. Então é muito importante esse ministério de reconciliação. E ele diz: isto provém de Deus. É interessante que Jesus nunca disse que as coisas provinham dele. Observe como a Trindade, há um relacionamento muito grande na Trindade, porque a Trindade sempre estava unida. A Trindade sempre é unida. E a Trindade nunca foi pega de sobreviver. Jesus nunca abriu margem para nenhuma especulação. Ele diz: olha, bom, eu não sou bom. Bom é meu Pai. Bom é meu Pai. Né? Até no aspecto da vinda de Cristo, ele diz: eu não sei, quem sabe é meu Pai. Aquele dia nem olha, eu não sei, mas o Pai sabe. Então havia esse relacionamento, porque na Trindade a gente vê que Cristo, que Deus ele planejou, que Cristo em toda a Bíblia ele executou, e o Espírito Santo está operando a cada dia. É isso, a ação da Trindade mostrada à luz da Bíblia todos os dias. E isto provém de Deus, porque o homem não tinha direito à salvação. O homem por si só não chegava aos céus, mas isto provém de quem? De Deus. Foi Deus que deu essa reconciliação ao homem novamente, e isto provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Cristo ele foi o caminho. Cristo não foi, ele continua sendo o caminho que traz os homens à reconciliação com Deus. E isto é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E nós vemos, irmãos, que Cristo ele desfez o que ele desfez, a maldição. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição, profunda humilhação. Nós sabemos que a cruz era um instrumento, naquela época, terrível de morte. Morria na cruz os piores criminosos, os bandidos da época. Mas Cristo, ele poderia fugir da cruz, ele poderia sair da cruz, ele poderia não ter ido para a cruz, mas ele foi à cruz para cumprir a missão do Pai. E ele não pensou nele próprio, ele pensou em nós. Será que você pode dar uma glória a Deus? Nessa coisa não pode dar glória. E ele trouxe o que? Ele tomou a cruz
Marcos Lucado. Marcos Lucado diz: olha, a cruz era nossa. A coroa de espinho não era de Jesus, era nossa. O cravo não era dele, era nosso. A furada ao lado não era dele, era nossa. Tudo aquilo era nosso, mas ele colocou-se em nosso lugar, desfazendo a maldição, desfazendo o impedimento. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro. Era dos rituais que Cristo, do sentimento de sofrimento que Cristo passou. Estudiosos dizem que era ferro também com ossos de pele de carneiro, que quando pegava nas costas, puxava, saía a carne viva e gotas de sangue também, sangue escorrendo. Mas ele se colocou em nosso lugar. Aquele lugar era nosso, para nós estarmos aqui hoje, para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele. Ele nos colocou agora numa nova posição, porque antes nós estávamos numa posição inferior, agora vamos para outro estado, antes pecador, agora justo, agora temos salvação. Então, por que Cristo é a nossa paz? Por que isso é importante? Porque quando o homem pecou, ele estava agora desqualificado. E o que Cristo faz? Cristo agora, o homem sendo desqualificado, ele traz a glória novamente ao homem. O homem era desqualificado, ele traz a glória novamente. O que ele fez? O homem estava culpado, e ele foi lá e ele fez o que? Deu perdão ao homem. Foi isso que ele fez. O que ele fez mais? O homem estava sob acusação da lei, acusação de morte. Aquilo que está em Romanos capítulo 3, porque o salário do pecado é a morte. Ele estava sob o aspecto da morte, e Cristo foi lá e fez o quê? E deu justificação. E o que ele fez mais? O homem estava agora escravizado pelo pecado. E o que ele fez? Ele foi lá e trouxe agora perdão aos pecados do homem. E o que ele fez? O homem estava também morto. Porque o apóstolo Paulo disse: nós estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E o que ele fez? Ele agora trouxe vida ao homem. E diz mais um texto: vida com abundância. Olha como isso é importante. É vida, mas também é vida com abundância. Para quê? Para nós se regozijarmos, se alegrarmos, porque nosso estado era de mortos espiritualmente, e agora nós somos vivos espiritualmente, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele fez? Ele desfez a maldição, mas também ele trouxe reconciliação pela cruz. Foi no sacrifício vigário de Cristo na cruz, consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram uma nova reconciliação com Deus e com o homem. Foi isso que dizemos no início: uma reconciliação com Deus e com os homens, ou seja, uma reconciliação horizontal e uma reconciliação vertical, E o apóstolo Paulo, ele diz no versículo de número 14, que ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um povo só, derribando a parede de separação. E o 17 diz: e vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estava longe, e aos que estavam perto. Observe essa abrangência, tanto ao que estava longe, como também ao que estavam perto. Alcança todos nós. A salvação de Deus é grandiosa, alcança a todos. Não podemos diminuir o efeito da salvação, ela é grandiosa. Ela alcança a todos. O versículo de número 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Observe que lá no jardim do Éden, o homem perdeu este acesso. A comunicação rotineira que Deus tinha com o homem, ele foi desligado, e Deus falava com o homem agora de forma assim, não de forma mais exclusiva, mas de forma assim, por tempo, por ocasião, E a gente vê isso, mas agora o homem tem acesso diretamente a Deus. Olha que privilégio, o homem tem acesso novamente
a Deus, porque na religião antiga, né, alguns não podiam nem orar, nem falar com Deus, tinha que ter alguém que fosse lá que orasse por ele. No Antigo Testamento nós vemos isso, que nós não temos esse acesso para sacrifício, para remissão de pecado, nós não temos esse acesso. Mas agora Cristo veio e nos deu novamente esse acesso, ou seja, a comunhão existida lá no Jardim do Éden, ela foi ligada novamente. E nós temos comunhão com Deus através da oração. E nós oramos e Deus responde. Porque a oração não é um ato somente de monólogo, oração também é um diálogo, porque tem que estar orando, e ele está falando só. Ei, pare um pouco, para ouvir também a voz de Deus. Deus quer falar com você, Deus quer falar conosco, e nós temos que parar um pouco também para ouvir Deus na oração. Isso é importante, porque nesse aspecto de oração tem muita gente. É notório a gente dizer isso, é possível dizer isso, é bom dizer isso, porque tem muita gente que só está orando para pedir. Oração não é só para pedir, oração primeiro é para agradecer a Deus. Segundo, agradecer pela nossa salvação, agradecer pela remissão dos nossos pecados, agradecer porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Lógico que vai abrir um parênteses também para clamar, para pedir. Né? A oração também tem esse aspecto de a gente pedir a Deus, né? Jesus ensinando, ele disse: olha, vocês pais sabem dar coisa boa a seus filhos. Quem dentre vós, né, sendo pai, um filho pedindo um pão, você vai dar uma pedra? Imagina um Pai celestial. Jesus está abrindo o caminho para dizer: olha, pode pedir, pode clamar, que o Pai dá coisas boas. Jesus disse: ele dá coisas boas dádivas vêm da mão de Deus. Então a oração também é para pedir. Então, ou seja, houve o que? Houve esse acesso, mas também reconciliado na cruz em um corpo. Observe que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar muito isso. Ou seja, reconciliado através de um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar judeu e gentio com Deus em um só corpo. Porque nós sabemos que um dos significados da igreja, de um dos tipos da igreja, é corpo. A igreja também é lavoura de Deus, é edifício de Deus, mas também a igreja é um corpo. E nós vemos que Cristo, ele é a cabeça. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando. E a igreja é o corpo. Então não pode haver nenhum conflito de relacionamento, porque Cristo ele desfez esta barreira. E agora ele nos colocou em um só corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então nós estamos ligados em comunhão. Então não pode haver nenhum tipo de conflito relacional, porque esses conflitos já foi sendo solucionado, né, à luz da Bíblia, nos concílios da igreja foi também solucionado. E nós temos hoje a Bíblia aqui para nos mostrar que nós temos reconciliação com Deus e reconciliação com os outros, com o mundo. Então a barreira foi derribada. Então temos que aprender a viver diariamente em comunhão.